Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos estar iniciando o capítulo de número 2. Vamos estar falando um pouco mais dessa carta, né, que Paulo escreveu aos Romanos, o que ele queria, qual que era a intenção dele, o porquê e o que ele estava querendo transmitir, qual que era a mensagem que ele estava querendo passar para essa igreja, né? Então, como nós vimos, nós falamos de Romanos capítulo 1 nas últimas aulas. Hoje nós estamos iniciando Romanos capítulo 2, mas os capítulos estão sempre interligados, falando sempre do mesmo assunto, até porque aqui estão divididos em capítulos, mas era uma carta de Paulo para essa igreja, ou seja, ele não dividia em capítulos, era uma carta corrida, né? Então, só falando isso para você entender que entre um capítulo e outro, às vezes entre um versículo e outro, Paulo está interligando os assuntos e construindo o pensamento, construindo a tese dele para aquela igreja, tá bom? Então hoje nós estamos iniciando o livro de Romanos no capítulo 2 e no versículo 1 estamos lendo aqui a versão NVI, a nova versão internacional. Se você tiver, para facilitar a sua compreensão, é aconselhável que você use a NVI. Se você tiver outro tipo de Bíblia, é legal você acompanhar também, mas sempre com a Bíblia em mãos, para enquanto eu estiver aqui falando, enquanto eu estiver dando aula, você está acompanhando aí também na sua Bíblia, tá bom? Então vamos lá, Romanos capítulo 2, versículo 1. Ali está 11, foi um erro de edição, mas a partir do 1, tá bom? Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois você está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, que se revelará ao seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Versículo 9. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Versículo 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o seu Evangelho. Romanos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16 que nós lemos e que vamos nos deter aqui nessa aula de hoje, tá? Então vamos nos aprofundar, vamos esmiuçar aqui os versículos de número 1 e 2. Primeira observação aqui, portanto,
Quando ele fala portanto, ele indica uma transição, né? E nesse caso aqui, ele está transicionando de um público para o outro. Como nós lemos na última aula, do capítulo 1, versículo 18 até o versículo 32, ele estava direcionando aquelas falas para o povo gentil, tá? Para os crentes gentios. E aí, quando ele fala, portanto, aqui no capítulo 2, versículo 1, ele está fazendo essa transição de público. Ou seja, portanto, entretanto, todavia, porém, né, caberia aqui nesse contexto. Por quê? Porque ele está fazendo uma transição. Então, vamos supor, porém, você que julga, entretanto, você que julga, aliás, também, né? Aliás, você que julga os outros é indesculpável. Então, ele está transicionando para um novo público. Que público? O público judeu. Paulo, então, ele começa a se voltar para o público judeu, mas não especificamente para o público judeu geral. Ele estava falando aqui para os judeus moralistas. Quem são os moralistas? Aqueles que se orgulham na lei, aqueles que julgam os outros, assim como nós lemos aqui, né? Portanto, você que julga os outros é indesculpável, porque você está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Quem são essas pessoas? Você julga os outros e pratica as mesmas coisas. Você é um moralista. Você gosta de cobrar atos morais das pessoas, mas você não faz essas coisas. Era isso que Paulo estava dizendo, era para esse nicho de pessoas. Portanto, você que julga, a gente poderia traduzir assim, portanto, vocês moralistas, que julgam as pessoas, mas não praticam as coisas que vocês julgam, vocês são indesculpáveis, né? E por que Paulo se vira, né, para esse público? Porque características aí do povo judeu, aí sim, no geral, eles julgavam os gentios, né? Eles falavam que os gentios não eram dignos do sacrifício de Jesus, eles não eram dignos, né, da obra de Cristo, né, da obra salvífica, eles não eram dignos. Eles acreditavam que o Messias viria apenas para os judeus, libertaria apenas Israel. Mas, na verdade, não era isso a verdade, né? Não era isso que era o plano de Deus, não era esse o plano de Jesus. Mas essa era a característica dos judeus, eles julgavam os gentios. Eles julgavam a perversidade religiosa dos gentios. Quando a gente fala gentios, nós já falamos aqui, mas quando nós falamos gentios, nós falamos dos romanos, nós falamos dos gregos, nós falamos aí de todos os povos que não pertenciam ao grupo ali judeu, que não pertenciam àquela cultura judaica, né? Então todo mundo que era fora desse povo, né, os gregos, os macedônios, que também é grego, mas é uma outra classe de grego, né? Os macedônicos são outra classe de gregos, os romanos, né? Todo esse povo, eles são considerados gentios, tá bom? Então eles julgavam a perversidade religiosa dos gentios. Por que perversidade religiosa? Porque eles tinham outros deuses, assim como os gregos, assim como os romanos, eles tinham outros gregos. Lembra quando Paulo vai à igreja de Coríntios, vai à cidade, né, de Corinto, na verdade, e aí eles estão lá pregando, e aí Paulo fala que está pregando ao Deus desconhecido. E aí aquilo chama a atenção daquele povo. Por que um Deus desconhecido? Porque aquela cidade, aquele povo, aquela cultura, existiam vários deuses, né? E aí eles falavam, cara, tem uma pessoa que está pregando de um Deus que a gente não conhece. Quem é esse Deus? Então olha para você ver a perversidade religiosa desse povo, dessa cultura, né, dessa cidade. Tantos deuses, né? E os judeus eles julgavam a perversidade religiosa desses povos. O que mais eles julgavam? A perversidade moral dos gentios.
Eles julgavam a prática moral dessas pessoas, porque eles tinham outras leis morais. Moral para ele eram outras coisas que eram coisas diferentes da moral dos judeus, entendeu? Tanto que o que nós lemos no versículo 18 ao 32 do capítulo 1 fala da imoralidade dos gentios. Lembra? Homens com homens, mulheres com mulheres. Eles deixaram de lado as relações naturais para terem relações vergonhosas, por isso Deus os entregou. E os judeus, eles julgavam a perversidade moral dos gentios. Só que olha o que Paulo está dizendo. Portanto, você que julga o quê? A perversidade religiosa dessas pessoas. Você que julga o quê? A perversidade moral dessas pessoas. Você é indesculpável, porque você está julgando essas pessoas, mas você pratica as mesmas coisas dessas pessoas. E aí ele continua, olha o versículo 2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. E aí a gente fala, né? Vocês julgam as pessoas, porém vocês praticam as mesmas coisas. E aí Paulo, ele linka, né, o versículo 2 com o versículo 18 do capítulo 1. Vamos ler o que diz lá em versículo 18 do capítulo 1, de maneira rápida. Olha o que diz. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem, ou seja, escondem a verdade pela injustiça. Então, o que nós lemos esse versículo? Foi o primeiro versículo que nós lemos na última aula. Mas por que eu estou repetindo aqui? Porque você começa a entender que tudo o que Paulo está falando lá atrás, tudo que nós falamos nas últimas aulas, ele vai reafirmando e vai colocando novamente. Então, o que Paulo estava dizendo aqui? Por que ele linka o versículo 2 com o versículo 18 do capítulo 1? Olha o que ele diz. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Por quê? Porque o juízo de Deus, a ira de Deus, na verdade é o juízo, e a gente vai ler daqui a pouco, ela é revelada do céu contra quem? Contra toda a impiedade e toda a injustiça dos homens que suprimem a verdade. Ou seja, dos homens que escondem a verdade. Para você esconder a verdade, o que você tem que fazer? Você tem que saber a verdade. Entendeu? E de quem que Paulo estava falando? Exatamente dessas pessoas que conhecem a verdade, que conhecem a lei, que julgam as pessoas conforme a lei, mas que praticam as mesmas coisas. Olha o que ele diz no versículo 2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas, que tais coisas? Você julga as pessoas e pratica as mesmas coisas. O juízo de Deus contra vocês é conforme a verdade. Que verdade? Conforme a verdade que há na lei, conforme a verdade que há na palavra de Deus. Vamos continuar aqui? Então, Paulo continua, no versículo 3 ele fala, assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, aqui, se detendo aqui no versículo 3, quando ele fala um simples homem, ele coloca os judeus e os gentios no mesmo patamar. Ele fala assim, quando você, um simples homem, você é um simples homem. Você é homem como qualquer homem. Você é pecador como gentil. Você é pecador como romano. Você é tão pecador como grego. Então você é um simples homem que julga. Você julga essas pessoas, você julga os romanos, você julga os gregos, você julga os gentios, mas você pratica as mesmas coisas que eles estão praticando. Você pensa que você vai escapar do juízo de Deus? Você pensa que Deus vai esquecer dessas coisas? Ou será que você faz essas coisas, que você julga essas pessoas e praticam as mesmas coisas que essas pessoas? Será que você faz isso porque você despreza as riquezas da sua bondade? Bondade de quem? Deles? Não, bondade de Deus. As riquezas da sua bondade, a tolerância e a paciência de Deus, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento. Porque quando você está fazendo essas coisas, você está
deixando de reconhecer que Deus é um Deus bom. Está deixando de reconhecer que a bondade de Deus leva essas pessoas que hoje estão errando, leva essas pessoas que hoje estão pecando ao arrependimento. E elas só se arrependem graças à bondade de Deus. É isso que Paulo está dizendo para essas pessoas. E aí o juízo de Deus. O que é o juízo de Deus? É o dia da ira de Deus, o julgamento. Então, as pessoas desprezando a bondade, desprezando a tolerância, desprezando a bondade, sendo intolerantes e sendo impacientes, o que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo mostrar que enquanto os judeus são intolerantes, são impacientes e estão negando a bondade de Deus com a humanidade, enquanto os judeus estão tendo essas atitudes, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus tolerante e Deus é um Deus paciente. Enquanto os judeus estão negando tudo isso, muito pelo contrário, Deus está exercendo a sua bondade para conosco, ou para com aquele povo, tendo tolerância quando aquele povo peca, porque Deus perdoa essas pessoas dos seus atos, do seu tempo de ignorância. Então é isso que Paulo está querendo mostrar. Enquanto os judeus papum, errou, não presta mais, pecou, não presta mais, Deus está falando que aquela pessoa, aqueles gentios que naquele momento estão errando, eles vão ter um verdadeiro encontro com Deus, eles vão ter um verdadeiro encontro com Cristo e eles vão parar de errar, eles vão parar de pecar. Então é isso que Paulo está dizendo, que enquanto os judeus são intolerantes e impacientes e estão negando a bondade de Deus com a humanidade, ele está querendo mostrar que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus que tem paciência. E aí nós vamos continuar aqui. Contudo, por causa da sua teimosia, ou seja, ele está falando ainda para esse grupo, para os moralistas, por causa da teimosia dessas pessoas, do coração obstinado deles, eles estão acumulando ira para si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Ou seja, vai ter um dia que Deus vai julgar todo mundo. Vai ter um dia que Deus vai julgar o ímpio e o justo. Vai ter um dia que Deus vai julgar o gentil e o judeu. Vai ter um dia que Deus vai julgar o crente e o não crente. E olha o que diz no versículo 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ninguém vai escapar. Conforme as suas atitudes, conforme os seus pensamentos, conforme aquilo que você fez. Deus vai julgar você conforme todas essas coisas. E Ele dará a vida eterna para quem? Aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Porque, olha que interessante, quando a gente fala que Deus é um Deus tolerante e um Deus paciente. Ele é um Deus tolerante e um Deus paciente com quem persiste em fazer o bem. Ele conhece cada um. Ele conhece quem está tentando fazer o bem. Ele conhece quem está tentando em viver uma vida de santidade. Ele conhece quem está tentando em viver uma vida reta, segundo a lei, segundo os mandamentos, segundo aquilo que é moralmente legal. Ele conhece. É com essas pessoas, com esses que ele conhece, que ele tem tolerância e que ele tem paciência. Agora, aqueles que estão vivendo uma vida perversa, aqueles que estão vivendo uma vida de prazer, né? Aqueles que estão vivendo uma vida totalmente errada, uma vida totalmente torta, mas conhecem mesmo assim a palavra de Deus, o que diz no versículo 8? Haverá ira e indignação para os que são egoístas. Quem são pessoas egoístas? Qual que é o significado? Pessoas que pensam apenas em si. Pessoas que pensam apenas nos seus prazeres. Pessoas que pensam apenas no dia de hoje. Pessoas que pensam apenas, vamos viver como se não houvesse amanhã e esquecem das consequências. É para essas pessoas que haverá ira e indignação. Ué, mas Deus não é um Deus tolerante, um Deus paciente? Sim. Para pessoas que buscam viver fazendo bem, persistindo em fazer o bem, como diz ali. Essas pessoas elas podem vir a errar. Essas pessoas elas podem vir a pecar.
mas elas buscam e persistem em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Com essas pessoas, sim, Deus é tolerante e Deus é paciente, porque Ele sabe que aquela pessoa está buscando viver o bem e que ela vai errar mesmo ao longo do percurso, porque nós somos falhos. Agora, quem se aproveita dessas palavras, Deus é tolerante, então eu vou pecar. Deus é paciente, então eu vou viver uma vida que lá no final da minha vida eu peço perdão para Deus. Olha o que diz no versículo 8. Ira e indignação para as pessoas assim, pessoas egoístas que só pensaram em si a vida inteira e que rejeitaram a verdade, e pessoas que seguem a injustiça. Haverá indignação e ira para essas pessoas no dia do julgamento. Pessoas que seguem a injustiça. Lembra o que diz lá em Romanos 1, no último versículo 32? Pessoas que seguem a injustiça, que vê outras pessoas praticando injustiça, que vê outras pessoas sendo injustas e mesmo assim apoiam, mesmo assim aprovam. São pessoas que seguem a injustiça. Haverá ira e indignação para essas pessoas. E tem mais. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. E quando a gente fala de praticar o mal, é pessoas que vivem na prática do mal. Pessoas que vivem para fazer o mal para outras pessoas. Pessoas que vivem e se sentem bem, sentem prazer em fazer o mal para outras pessoas. Lembra que nós lemos lá em Romanos 1, no versículo 21, que Deus entregou essas pessoas, pessoas que buscam fofoca, pessoas que buscam intrigas, pessoas que buscam contenda, pessoas arrogantes, pessoas implacáveis. Todo ser humano que pratica o mal são essas pessoas. Haverá tribulação e angústias, é a prática do mal. Para quem vive nessa prática. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Aqueles que vivem na prática do bem. Aqueles que vivem tentando fazer o bem, que persistem em fazer o bem. Vamos voltar aqui só para você ver? Olha ali, no versículo 7, persistindo em fazer o bem. E aí ele fala aqui no versículo 10, honra e paz para todo aquele que pratica o bem e que persiste em fazer o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Por quê? Pois em Deus não há parcialidade. Deus não ama mais o judeu do que o grego. Deus não ama mais o grego do que o judeu. Deus não ama mais o gentil do que o judeu ou do que o grego. Não há parcialidade. Todos irão ser julgados. E aí no versículo 12 diz assim, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Então o que ele está querendo dizer aqui? Os gentios, no caso, os romanos. Vamos falar dos romanos. Os gentios romanos. Eles não tinham conhecimento da lei mosaica. Eles não tinham conhecimento, vamos supor, dos 10 mandamentos. Talvez ali era o primeiro contato deles com essa lei moral. Talvez ali era o primeiro contato deles com a lei de Deus. E toda a vida deles antes disso? E aqueles que morreram e não tiveram contato com essa lei? Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que todos serão julgados, independente se a pessoa sabe, teve contato com a lei ou não. E todo aquele que pecar sob a lei, ele será julgado sobre a lei. Se você conhece a lei, você vai ser julgado sob a lei. Se você não conhece a lei, você vai ser julgado conforme as suas atitudes. Entendeu? E aí ele continua aqui, você vai entender mais conforme a gente for lendo aqui, ele continua. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. Então olha que interessante, aqueles que não tiveram contato com a lei, mas vão ser julgados, sem ter o contato com a lei. Não são aqueles que ouvem a lei e que praticam a lei não são aqueles que ouvem a lei que são justos diante de Deus. Não são eles, mas os que obedecem a lei,
esses são declarados justos. Então aqui ele está falando dos judeus que têm contato com a lei, que cresceram ouvindo a lei e que praticam a lei. Esses serão declarados justos, mas aqueles que ouviram a lei, o judeu que ouviu a lei, que cresceu ouvindo a lei, que tem uma vida, que fala que vive a lei, mas praticam as mesmas coisas que os ímpios, esses vão ser julgados. E eles não serão declarados justos. Por quê? Porque justos são os que obedecem a lei aos olhos de Deus. Entendeu? Deu para entender? E aqui ele volta no 14, em relação aos gentios. Ele fala, de fato, quando os gentios não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena. Ou seja, todos nós, mesmo sem contato com a lei, naturalmente nós vamos praticar o que a lei ordena. O que ele está querendo dizer aqui? Porque todos nós temos a lei moral dentro de nós. Lembra que eu falei que nas aulas atrás? Todos nós nascemos e sem contato com a lei mosaica, nós sabemos que matar é errado. Nós sabemos que roubar é errado. Nós sabemos porque nós temos a lei moral. Nós temos a lei dentro da nossa cultura. A lei moral. E mesmo sem o contato com a lei de Moisés, nós estamos naturalmente cumprindo o que a lei ordena. Por quê? Porque tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei. Então olha que interessante, tornam-se lei para si mesmo. O que tornam-se lei para si mesmo? Tornam-se lei não matar alguém, porque senão você vai preso. Embora não possuam a lei. Mas eu não tive contato com a lei de Moisés. Não tive contato com a lei dos judeus. Só que eu tive contato com a lei moral da minha sociedade, onde fala que matar é errado, é cadeia. Roubar é errado, é cadeia. Sonegar imposto é errado, é cadeia, é crime. Então olha que interessante o que Paulo está falando aqui. De fato, que quando os gentios não têm a lei, praticam naturalmente o que a lei ordena. Porque tornam-se lei para si mesmo. E se você não cumprir essa lei da sua cultura, essa lei do seu estado, você vai pagar, porque é crime. A transgressão de uma lei é crime. E aí depende do crime que você está cometendo, mas você vai ter que pagar por ele. Ou às vezes você vai cumprir prisão, ou às vezes você vai responder em liberdade, mas você cometeu um crime e você vai pagar por ele. Olha o que ele fala. Embora não possuam a lei, tornam lei para si mesmos, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunhos também a consciência e os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então olha que interessante, eu cresci na sociedade aqui da cidade de Campinas, São Paulo. Nós temos leis aqui, certo? E quando eu, Lucas, que não tive contato nenhuma com a lei de Deus, fizer alguma coisa errada, eu sei que eu estou fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque a minha consciência vai dar testemunho disso. A minha consciência vai falar, Lucas, você roubou, cara, R$2 que estava em cima da mesa ali que não era seu. Isso é errado. E mesmo assim eu roubei e comprei R$2 de bala. A minha consciência sabe que aquilo é errado. Então olha que interessante isso. Eu não tive contato com a lei de Moisés, mas eu sei que roubar é errado. Olha o que a Bíblia fala, olha o que Paulo fala. Disso dão testemunho a consciência e o pensamento deles, ora acusando-nos, ora defendendo-nos. Então, a nossa consciência que está dentro de nós, obviamente, né? A voz da consciência, ou seja, os nossos pensamentos, a nossa consciência vai nos acusar e a nossa consciência vai nos defender quando nós fizermos algo certo. A nossa consciência vai nos acusar quando nós fizermos algo errado. Quando você precisa ser testemunha de alguma coisa, e aí você fala, não, eu vou falar porque eu não vou carregar esse peso na consciência comigo. Não vou ficar com a minha consciência pesada. O que você está fazendo? Você está testemunhando algo, certo? Porque você não quer ficar com peso na sua consciência. Então o que vai acontecer? A sua consciência vai te defender.
olha, você fez isso, mas você fez o certo. E aí a sua consciência vai ficar leve. Por quê? Porque a sua consciência está te defendendo. Então lembra, sempre que você lê esse texto, você ficar com dúvida, eu não tive o contato com a lei de Moisés, nós estamos falando dos gentios, certo? Ali no versículo 13, nós já falamos de quem teve o contato com a lei, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a lei. Essas pessoas, elas tiveram contato com a lei, certo? Agora olha o versículo 15, os gentios, os não crentes, as pessoas que não tiveram contato com a lei de Deus, que não tiveram contato com Deus, como que elas sabem que o que elas estão fazendo é certo ou errado? A consciência delas está ali para falar. Porque é impossível uma pessoa crescer numa sociedade onde tem leis, onde tem normas, onde tem leis morais, leis culturais. É impossível a pessoa crescer numa sociedade e não ter ali uma consciência do certo e do errado. Então é isso que Paulo está falando. É impossível uma pessoa não ter consciência do certo e do errado. Então a consciência dessas pessoas vão dar testemunho dos pensamentos deles lá no dia do julgamento. E isso vai acontecer quando? No dia em que no dia em que Deus julgar o segredo dos homens. Mediante quem? Mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Então Deus ele vai julgar os crentes, os judeus, as pessoas que cresceram e tiveram contato com a lei, sob a lei. Essas pessoas vão ser julgadas sob a lei. Ah, você conhece? Então por que você não praticou? Ah, Lucas, mas e os que não tiveram contato com a lei? Vão ser julgados conforme a sua consciência. Vão ser julgados conforme as suas atitudes. Por quê? Porque essas pessoas elas têm em seus corações gravadas as exigências da lei. Isso é muito interessante, né? Então ninguém vai passar impune. Então Paulo, esse foi o estudo de hoje. Paulo ele estava aqui trazendo esse conteúdo para as pessoas moralistas, as pessoas que julgam e não praticam aquilo. E aí eles podem falar, mas eu não sabia, tal, mas e a sua consciência? Sua consciência pesou, né? Ah, Lucas, mas é aquelas pessoas que não pesa a consciência de fazer errado. Não tem como. Ela sabe que ela está fazendo errado. Talvez a consciência dela não pesa, mas a consciência dela acusa. Deu para entender? A consciência dela não vai ficar pesada. Ela está fazendo aquilo e ela vai continuar fazendo aquilo sem peso nenhum na consciência. Só que a consciência daquela pessoa vai acusar se aquilo que ela está fazendo é certo ou se é errado. E isso parte um pouco do caráter também da pessoa. Isso é muito forte. Esses são os moralistas. Ah, Lucas, mas e os gentios? Como que eles vão ser julgados? Falamos aqui na última parte dessa aula. E eu espero que você tenha aprendido um pouco mais dessa carta, né? Estamos iniciando o capítulo 2. Falamos hoje do versículo 1 até o versículo 16. E eu te espero na próxima aula, para você acompanhar com a gente. A próxima aula ele vai falar dos judeus. Porque aqui ele está falando dos moralistas. Lembra que eu falei no início da aula? Não são os judeus no geral. Na próxima aula, a partir do versículo 17, ele fala especificamente para o judeu. Para o judeu que não é moralista, porque tem judeus moralistas. Exemplo disso, os fariseus são moralistas, criticam, julgam, mas são hipócritas, certo? Mas tem o grupo de judeus que vivem sob a lei, que se orgulham de viver sob a lei. E é desse grupo de pessoas que nós vamos falar na próxima aula. Te espero, não perca, tá muito legal esse estudo e eu espero que você esteja sendo abençoado. Amém? Até a próxima. Tchau, tchau.